O Galactus é uma das entidades cósmicas da Marvel mais poderosas de todas, sendo tratado como um semelhante de outras entidades poderosíssimas como a Morte, a Eternidade, o Oblivion e entre outras. Apesar, dele estar abaixo dessas entidades, como eu mencionei. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, um rank da hierarquia cósmica da Marvel. Vou deixar o link no card aqui em cima, depois você assiste lá. Mas bem, o Galactus já foi responsável por destruir inúmeros planetas e em algumas fases se tornou até mesmo o portador da vida, trazendo de volta alguns mundos que ele havia consumido em outras histórias anteriores. Então ele passou de devorador de mundos para construtor de mundos. Mesmo sendo incrivelmente poderoso e uma das forças necessárias para o universo ficar em equilíbrio, ele não costuma trabalhar sozinho não, cara. De tempos em tempos, o Galactus escolhe um arauto para auxiliar o seu trabalho, buscando planetas para que ele possa consumir. Esses arautos, esses funcionários, digamos assim, do Galactus, recebem uma parcela do seu poder cósmico e se tornam então seres com nível de poder imensurável. Alguns se tornam também verdadeiras entidades cósmicas, seres cósmicos muito poderosos. E são esses os personagens que veremos aqui no vídeo de hoje, todos os 9 arautos clássicos do Galactus, os mais conhecidos. Lembrando que depois eu vou fazer outras 2 listas para vocês, uma de todos os heróis da Marvel que já foram versões alternativas dos arautos, do Galactus, e também uma lista com os arautos por nível de poder de todos, botar uns 20, 25 arautos do Galactus aí por nível de poder. Então se inscreve aqui no canal para você não perder esse vídeo que deve sair ainda nessa semana. Pra gente começar, número 1, temos o Caído. Esse foi o primeiro de todos os arautos do Galactus e inclusive é lembrado até hoje por isso. Apesar de ter a fama de ser o primeiro de muitos, a sua origem e o seu encontro com o Galactus é um completo mistério. Na verdade, a sua primeira aparição ele nem estava lá de fato, era apenas um flashback contado pelo Senhor das Estrelas. Peter Quill entrou em um combate com o arauto enquanto o Caído planejava matar o Galactus de fome, cara, olha que doideira, O próprio arauto queria matar o Galactus. Ambos então entraram em um conflito mais de uma vez nessa ocasião. A luta dos dois gerou a destruição de um planeta e ambos foram julgados e presos em uma prisão chamada de Kyln. Após uma visita do Thanos, essa prisão teve vários detentos soltos, dentre eles o Caído. O Caído foi então em busca do Galactus, enquanto o Thanos ficou surpreso por ter encontrado o primeiro arauto do Devorador de Mundos e tentou descobrir a sua origem. O Thanos não teve muito sucesso, mas descobriu que o Caído perdeu seu posto graças à sua natureza desobediente. O Thanos então percebeu que o Caído iria atacar e tentar matar o Galactus e ele foi avisar a entidade, o Devorador de Mundos. Como o Galactus nessa época estava enfraquecido, o Galactus e o Thanos juntaram forças para deterem o Caído. Lembrando que o Thanos só ajudou o Galactus porque caso o Galactus morresse, o universo entraria em um desequilíbrio e o Thanos nesse momento não queria isso. Mais tarde na saga Aniquilação, o Caído foi morto por 2 entidades que odiavam o Galactus e essas 2 entidades sentiram o poder cósmico do Galactus no Caído. Então, como eles odeiam o Galactus e odeiam qualquer coisa sobre o Galactus, eles mataram o Caído por achar que o Caído era um companheiro do Galactus. E era, afinal era um dos seus arautos, mesmo que desobediente. Número 2, o Surfista Prateado. O Surfista Prateado pode não ter sido o primeiro arauto do Galactus, mas com certeza ele é o mais famoso e o favorito, da entidade Galactus também. Antes de assumir o posto de ajudante do Devorador de Mundos, o Surfista Prateado se chamava Norrin Radd, do planeta Zenn-La, uma raça extremamente avançada socialmente e tecnologicamente, a nível onde eles não tinham crime, doenças, fome ou até mesmo a pobreza. A sua vida mudou completamente quando o Galactus ameaçou destruir essa utopia que era o planeta de Norrin. Então o Norrin, que era um cara muito bom desse planeta, prontamente confrontou o Galactus e ofereceu se tornar o seu arauto em troca do Galactus poupar e não destruir o seu planeta natal. Galactus aceitou a proposta e banhou o personagem em energia cósmica pura, transformando-o no Surfista Prateado. O Surfista Prateado sempre foi um personagem extremamente bondoso que procurava mundos sem vida inteligente para o Devorador de Mundos
Galactus consumir. Porém, em um certo momento nos quadrinhos, quando o Surfista Prateado foi obrigado a entregar para o Galactus um planeta com vida, ele enlouqueceu pela culpa, forçando o Galactus a alterar sua mente, deixando-o ainda mais disposto a colaborar. Ele ficou décadas inteiras servindo a entidade cósmica Galactus e aproveitando essa oportunidade para explorar as maravilhas do universo. Ao chegar aqui na Terra nos quadrinhos, o Surfista Prateado se liberta do controle mental feito pelo Galactus e então ajuda o Quarteto Fantástico a afastar o Galactus aqui da Terra. Isso fez com que ele quebrasse o vínculo com o Galactus, mas como punição, o Galactus criou uma barreira na Terra, forçando o Surfista Prateado a ficar preso aqui no planeta. Dessa forma, ele ficou no planeta Terra, ajudando os heróis aqui da Terra, os Vingadores, o Quarteto Fantástico, enquanto o Galactus voltou à sua rotina de devorar mundos inteiros para saciar a sua fome. Próximo arauto temos o Andarilho dos Céus. Gabriel Lan era capitão de uma nave exploradora xandariana, que tinha como missão estabelecer relações diplomáticas com outras civilizações inteligentes. Certo dia, ele se encontrou com uma nave esférica não identificada. Se tratava do Devorador de Mundos, que estava atrás de um novo arauto. Após perder ao Surfista Prateado, ele escaneou a mente de Gabriel e o julgou digno de receber o seu poder cósmico, e Gabriel, tentado pela oferta de poder, aceitou a proposta, se tornando o Andarilho dos Céus. Ele serviu bem ao Galactus, ficava horas ouvindo a entidade falar sobre todas as suas histórias e sobre as maravilhas do universo. Certo dia, ele acabou encontrando um planeta para o Galactus, se alimentar, mas ao voltar para a nave, ele vê uma frota espacial indo em direção ao Galactus. Rapidamente ele protege o seu mestre e acaba morto por uma arma feita para abater o próprio Galactus. Então era óbvio que um dos seus arautos não iria suportar essa arma. Como o Galactus estava fraco por não ter se alimentado, ele teve que se retirar e não pôde doar parte da sua energia para trazer de volta à vida o seu mais novo arauto. Mas ao restaurar suas forças, ele recupera a consciência do Andarilho dos Céus e a coloca em um corpo cibernético. Eventualmente ele acabou sendo morto depois pelo Thor em um combate, mas nessa altura Galactus já tinha um novo arauto em mãos. Pelo jeito, Galactus não é do tipo que gosta de perder tempo não, cara. Toda hora ele tá substituindo seus arautos. Próximo nós temos o Senhor do Fogo. O Senhor do Fogo inicialmente se chamava de Pyreus Creel, um xandariano que trabalhava para a Tropa Nova. Um dos seus companheiros da nave ficou desaparecido e Pyreus acreditava que o Galactus era o responsável por isso. Ele então foi atrás do Galactus para salvar o seu amigo. Mal ele sabia que o seu companheiro de nave, e amigo, havia se tornado o Andarilho dos Céus e que nessa altura do campeonato ele já estava morto. Indo atrás do Galactus, ele recebeu até mesmo o título de herói entre os xandarianos, mas obviamente ele não conseguiu fazer nada contra o Devorador de Mundos. Ao se encontrarem, o Galactus apaga as suas memórias e transforma o personagem em seu novo arauto, o Senhor do Fogo. Ele serviu fielmente o Galactus durante um determinado tempo, mas ao pedir a sua liberdade, ele teve que conseguir um substituto para o seu cargo em nome do Devorador de Mundos. Foi então que ele foi em busca do Thor e os dois fizeram um acordo aonde a maior arma de Asgard, no caso o Destruidor, seria o novo arauto do Galactus. Depois disso, o Senhor do Fogo acaba tendo algumas aventuras ali com os X-Men, Vingadores e até mesmo ajuda o Surfista Prateado em algumas ocasiões. Próximo arauto, justamente ele, o Destruidor. O Destruidor foi uma arma criada por todos os pais celestiais da Marvel, ou seja, todos os líderes dos diversos panteões de deuses da Terra. Foi feito exclusivamente para derrotar os celestiais e é sem sombra de dúvidas a arma mais poderosa de Asgard, chegando a partir o Mjolnir ao meio em uma luta entre o Destruidor e o Thor. Mas como eu disse antes, ele foi oferecido ao Galactus como um novo arauto e a entidade usou seus poderes para animar a armadura, que não tinha vida, e transformá-la então no seu novo arauto imbuída de poder cósmico. A próxima aparição da armadura foi quando o Galactus tentou devorar uma réplica da Terra, feita pelo Alto Evolucionário, e então o Destruidor acaba entrando em um conflito com Coisa. Depois disso, ele reaparece quando Loki invoca a armadura de volta para Asgard, colocando a essência do Baldur, um outro deus da mitologia nórdica, dentro da armadura. O Galactus parece que esqueceu do seu arauto, já que as próximas HQs, ele volta a ser parte de Asgard e meio que perde os poderes cósmicos. E depois o Galactus aparece com outros personagens o servindo como arauto, então meio que foi um momento bem rapidinho que o Destruidor se tornou esse arauto. Próximo arauto do Galactus temos o Terrax. O Terrax era um governante em uma cidade-estado chamada de Lanlak, em um sistema solar 1000 anos-luz da Terra. Ele governava utilizando seus poderes de
manipulação de terra, onde criava construtos de terra para patrulhar todo o seu reino. Ele acabou chamando a atenção do Galactus, que estava procurando por um novo arauto. O Galactus acreditava que a moralidade dos seus arautos anteriores havia se tornado um problema, já que eles estavam se recusando a entregar novos mundos para o Devorador de Mundos consumir. Ele então foi atrás de um indivíduo sem régua moral tão alta para lhe servir, chegando assim até o Tyrus, que ao se transformar passou a se chamar de Terrax. O seu controle à Terra aumentou a um nível inimaginável. Agora ele podia afetar toda a matéria de rocha e pedra em quase uma escala planetária. Ele encontrou mais mundos do que qualquer um dos arautos do Galactus anteriores, mas apesar de não ter nenhum remorso em entregar planetas, ele também não tinha a menor lealdade ao Galactus. Ele fugiu dos seus deveres e inclusive tentou se esconder do Galactus em um buraco negro. Até mesmo tentou fazer o Quarteto Fantástico atacar a entidade e matar o Galactus. Por fim, o Galactus desistiu dele e retirou seus poderes cósmicos. Próximo nós temos agora o Morg. Em seu planeta natal, Morg foi um rebelde que lutou contra a rainha que governava o seu povo, mas acabou sendo derrotado. A rainha ofereceu um posto de carrasco para o Morg e, sem pensar duas vezes, ele traiu seus aliados e passou a trabalhar para a rainha, que tentou o destituir. Seu planeta foi abordado pelo Galactus. O Galactus queria consumir o planeta deles, e ao ver a entidade, ele não mostrou medo. Ao contrário, ele desafiou de maneira honrada o Devorador de Mundos. O Galactus, vendo esse comprometimento em comum, ficou impressionado e fez Morg o seu novo arauto. Morg então recebeu o poder cósmico do Galactus e ficou poderoso o suficiente para bater de frente até mesmo com o Surfista Prateado, coisa que nenhum outro arauto anterior tinha conseguido fazer. O Surfista descobriu sobre o novo arauto do Galactus e foi pessoalmente falar com a entidade sobre a sua preocupação em ter um arauto tão cruel e sanguinário como o Morg. Galactus ignorou os conselhos do Surfista Prateado e Morg entrou em uma batalha e venceu o Surfista. Morg achou em um dos planetas que entregou para o Galactus uma fonte semelhante à fonte da juventude, que aumentou muito seus poderes, aumentou ao ponto dele vencer todos os antigos arautos do Galactus juntos, que foram reunidos pelo Surfista Prateado para deterem o Morg. O Galactus percebeu a falha que Morg foi e retirou seu poder cósmico, deixando apenas o poder que ele conseguiu com a fonte semelhante ali da juventude. Ele ainda foi capaz de bater de frente com o Surfista Prateado apenas com esse poder, mas no fim acabou sendo derrotado e morto pelo Terrax. Como compensação pela perda do novo arauto, o Senhor do Fogo e o Andarilho dos Céus se ofereceram novamente para servir o Galactus de novo. Próximo arauto temos o Espectro Vermelho. O Espectro Vermelho entra aqui mais como uma menção rosa, já que ele apareceu só para ser morto nos quadrinhos. Durante a saga Aniquilação, o universo entrou em perigo e uma das entidades afetadas por esse grande perigo foi o Galactus. Com isso, todos seus antigos arautos foram ajudá-lo, incluindo o Espectro Vermelho, que no momento era o seu arauto, no momento dessa história. Bom, ele acabou sendo morto nessa mesma saga que apareceu pela primeira vez, e não sabemos nada de relevante do personagem, nem quando ele acabou se tornando arauto do Galactus. Mas como ele foi um arauto que foi mencionado nessa saga, ele acaba entrando aqui pra lista. Próximo nós temos a Estelar, a Stardust. Stardust é um dos arautos mais diferentes que passaram pelo Galactus. É um ser incorpóreo, feito totalmente de plasma. Não pode se reproduzir e muito provavelmente não possui gênero. Não possui uma origem muito bem definida também nos quadrinhos. Mas após o Galactus perder o seu último arauto, ele encontrou Stardust, deu a ele o poder cósmico e o posto de seu arauto do Devorador de Mundos. Ele é extremamente leal ao Galactus e acredita que qualquer raça consumida pelo Galactus deve considerar isso uma grande honra, e ele subjuga todos aqueles que tentam se opor ao seu mestre. Ele apareceu em diversos arcos e sagas dentro dos quadrinhos, sendo a mais importante o arco da Aniquilação, que eu também mencionei, aonde ele pediu ajuda ao Surfista Prateado por ordem do próprio Galactus. Ele também já lutou mais de uma vez contra o Bill-Raio Beta, personagem que já levantou o martelo do Thor e eventualmente aparece também quando Asgard está em perigo. Apesar de ser um dos mais interessantes arautos do Galactus, ele é o arauto que menos apareceu junto com o Destruidor, e também não temos muito pra destacar sobre ele, cara. Esses então são todos os arautos clássicos, e mais comuns do Galactus. Porém tem versões alternativas, teve vezes que heróis e vilões conhecidos do universo da Marvel já se tornaram arautos, e eu vou trazer um nível de poder juntando todos eles pra vocês ainda nessa semana. Então se inscreve no canal e deixa o like pra você não perder esse próximo vídeo. Vou deixar outros dois aqui do lado pra você acompanhar também, então falou, valeu, fui!